Está no ar o Defensoria Pai d'Égua, o podcast feito no Pará em defesa dos direitos do povo paraense. Salve, salve pessoal, eu sou Carolina Lobo. E eu sou Luana Cantanhede e está no ar o Defensoria Pai d'Égua, o podcast feito no Pará em defesa do povo paraense. Aqui nós vamos receber defensores públicos que irão contar suas histórias, tirar as dúvidas da população e falar um pouco sobre os serviços da Defensoria Pública do Pará. E hoje, nossa convidada especial é pós-graduada em Direitos Humanos, está na carreira há mais de 20 anos e é dona de uma simpatia singular. Doutora Mônica Belém. Seja bem-vinda, doutora Mônica. Para nós é uma honra lhe ter aqui como convidada do nosso podcast. Vamos começar assim, doutora. Eu queria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória como defensora pública. Primeiro, é uma honra estar gravando com vocês o podcast Defensoria Pai d'Égua, que é uma inovação, né, uma inovação na comunicação da Defensoria, aproximando ainda mais a Defensoria Pública da população que vai ouvir sobre o que é a Defensoria, seus serviços e o seu alcance no estado do Pará. Sou defensora pública há 23 anos, mas quando eu ingressei na Defensoria Pública, em 2001, havia ainda um só concurso realizado na instituição. E, nessa época, havia muitos contratos de advogados particulares para fazer, às vezes, de defensor público ou defensora pública. E eu fui indicada pelo Dr. Otávio Bacelino Maciel, que, na época, era desembargador, e disse que eu tinha um perfil de ser defensora pública, que gostava de atender ao público, que gostava de servir ao público. E ele dizia que eu tinha muita aptidão para essa profissão. E mesmo havendo passado no concurso para delegada no estado do Amazonas, eu preferia assumir, né, como temporária, contratada temporária, para exercer a função de defensora pública na comarca de Abaetetuba. E lá fiquei por 7 anos como temporária. E depois veio o segundo concurso da Defensoria Pública e eu fui aprovada nesse concurso no meu estado. E isso só me fez ainda reconhecer que, de fato, o que o doutor Maciel havia enxergado há muitos anos atrás era a minha maior missão, de não somente ter uma profissão, de exercer o direito, de ter também a vocação de atender as pessoas mais humildes, os vulneráveis, e fazer uma atuação com amor, com propósito, querendo realmente fazer com que aquela pessoa tivesse o seu direito garantido e efetivado através do acesso à justiça. Uma vocação, né, doutora? Exatamente. Uma vocação de vida. E também diria um dom, né? Não é Com todo certeza. mundo que consegue. Principalmente na defensoria, né? Esse olho no olho, essa humanização, que é tão específica da atuação, né, dos defensores públicos. É necessário, é uma vocação realmente. É verdade. Enquanto a quarta mulher assumir esse posto, como que a senhora enxerga essa nova realidade, esse novo tonzinho, esse novo detalhe que a mulher traz? Como que a senhora vê tudo isso? Eu vejo com um grande propósito e desafio. O propósito é de seguir, continuando a minha missão, de ter na instituição, à frente dela, um trabalho de fato de servir ao público, um trabalho de fato de chegar às pessoas invisíveis do nosso estado, através da expansão dos nossos serviços, não só dos defensores, defensoras, servidores, servidoras, estagiários, estagiárias, de todos aqueles que fazem parte do corpo funcional da Defensoria Pública, poder chegar mais perto do povo, mais perto da população indígena, quilombola, das pessoas que estão privadas de liberdade, das pessoas que estão nas ilhas, ou seja, em todas daqueles lugares distantes da capital, da região metropolitana, da sede de um município, para que as pessoas possam, de fato, ter os seus direitos resguardados. Então, isso é um propósito, mas também um desafio, como mulher, tentando conciliar várias pautas, várias demandas que a mulher, quando é mãe, quando é esposa, quando é filha, ela tem, né? E dentro
dessa magnitude que é você congregar várias missões, você se destacar como uma gestora, você entregar, né, para a sua instituição internamente e externamente uma gestão comprometida, trazendo também o olhar da mulher, a sua sensibilidade, a sua perspectiva da pluralidade. Então, para mim é uma honra, é um desafio, mas que eu estou muito imbuída de querer fazer mais, avançar ainda mais, né, do que já foi feito na gestão do Dr. João Paulo, e dar, lógico, o meu tom, o meu jeito de gerir, né, uma instituição que tanto amo, que tanto quero o melhor dela, né? Eu quero uma instituição ainda mais forte, mais plural, mais inclusiva, né? Para que todos e todas tenham realmente na Defensoria Pública uma instituição garantidora de direitos humanos. Pois é, doutora, ainda nessa perspectiva, quais são as políticas que a Defensoria Pública já vem adotando em defesa dos direitos das mulheres e contra a violência de gênero, né? Nós temos o NUGEN, que é o Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero. Ele, nos últimos 4 anos, foi muito valorizado, fortalecido. Tivemos aí também um trabalho junto ao Parlamento, conseguimos a assinatura de vários deputados e deputadas, nessa credibilidade de fortalecer essa rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Nessa perspectiva, a gente também trabalhou várias pautas de defesa da mulher, seja ela internamente, através de uma melhoria de um quadro de defensores e servidores de uma equipe multidisciplinar, mas também externamente, com uma rede de apoio, junto às secretarias, à Polícia Civil, enfim. A nossa política institucional ela é voltada internamente para que nós tenhamos uma prioridade no atendimento dessa mulher, que já chega devastada, já chega tão violentada, né? Para que ela não seja revitimizada, ela tem um núcleo especializado com todo um aparato. E, a partir dali, ela vai ser encaminhada para resolver, de fato, as questões, sejam de ordem criminal, né, diante da situação de violência, mas também familiar, também social, de empregabilidade. A gente procura atuar, através de vários projetos que são feitos no NUGEN, a proteção daquela mulher, mas também buscando, com o centro Eles por Elas, o trabalho de uma masculinidade saudável, o trabalho de uma reflexão do homem, né, acusado desse fato, poder rever suas atitudes, poder rever aquele contexto, né, onde ele foi criado, de violência, de uso de drogas, também de uma vulnerabilidade que ele passou e que ele replicou ao longo da vida. Então, isso faz com que, através desse centro, a gente possa fazer com que ele reveja suas atitudes, seus atos, e isso também faz com que ele, mudando de comportamento, ele diminua a reincidência dele mesmo. Ele quebra o ciclo, ele né? quebra o ciclo de violência, mas também ele não comete mais um outro fato, né? Ele não é mais reincidente. Ele parou ali e viu que, de fato, ele precisava rever os seus atos, né, seus conceitos, e tentar sempre manter um vínculo familiar saudável, porque dentro dessa relação de casal, você tem os filhos, e os filhos ficam muito mais vulnerabilizados quando, além de ter vivido um ambiente disfuncional, ele também passa por esse processo como um todo. Então, a Defensoria Pública, nessa política de defesa da mulher, ela também se preocupa com a atuação sobre aquele acusado, aquela pessoa que está respondendo o processo, né, para que a gente possa ter uma perspectiva geral, né, uma análise geral, um compromisso geral de que aquela família está agora sendo cuidada de uma forma não somente jurídica, processualmente falando, mas também nesse olhar sistêmico de uma equipe psicossocial e de uma melhor compreensão do que aconteceu para não se repetir. Que é esse o diferencial da Defensoria, né? Essa equipe multidisciplinar, que a mulher ela chega na Defensoria e assim a gente vê os relatos de que ela vai ali com o último sopro de esperança
e ela é recebida por uma equipe que acolhe, uma equipe que procura tirar aquela mulher daquela situação, e não só de uma forma profissional, mas de uma forma humanizada, que esse é o diferencial, né, do Nugem. É o acolhimento. A gente fez uma sequência de entrevistas agora no último mês, e o que mais me chamou a atenção foi de uma assistida que ela chegou lá dizendo que ela só queria resolver a questão da filha dela que estava morando com os avós, porque ela não tinha para onde ir. E eu saí de lá com um emprego. Ou seja, ninguém procura uma instituição imaginando que vai ter um acolhimento, que vai ter um psicólogo, um assistente social, um emprego que ela possa, um centro que ela possa conversar, porque às vezes, nós mulheres principalmente, a gente só quer conversar, né? Só quer contar um pouquinho da nossa experiência. E é muito assim, significativo. Tanto na vida delas e acredito que na nossa, que faz parte da Defensoria também. Com certeza, ela encontra ali na Defensoria uma rede de apoio, né? Essa nossa assistida, ela não sabia nem que lá ela saiu de lá já sabendo, já tendo pensão, já dando encaminhamento na pensão, já saiu lá dando encaminhamento numa vaga de emprego. Ela chegou lá pedindo uma ajuda para não ser agredida e saiu de lá com toda essa rede que talvez ela nem imaginasse que existia. E reforçando o que vocês estão falando sobre a nossa política institucional, que não só perpassa pela proteção da mulher, mas da família como um todo, nós brevemente vamos inaugurar a Casa da Defesa da Mulher. E essa Casa da Defesa da Mulher, ela vem com toda essa estrutura, né? Maior ainda, de uma rede de apoio. Então, certamente, as mulheres do nosso estado, as que estão passando por essa situação de violência, seja ela psicológica, moral, patrimonial, enfim, ela vai ter um maior ainda apoio, né, da Defensoria Pública, que é uma instituição voltada para a defesa. Né? A defesa não somente na perspectiva processual, mas na defesa na perspectiva extraprocessual. O que previne, o que evita, o que concilia. A Defensoria Pública ela vai muito além, né, de só ingressar, né, com uma petição, de só defender uma pessoa. Ela trabalha essa parte preventiva, ela concilia. Então, eu penso que a Defensoria Pública, cada vez mais, ela mostra a sua essencialidade no sistema de justiça. Ela mostra a sua essencialidade para a sociedade, que vulnerável não somente socialmente, mas economicamente, não tem condições de pagar um advogado particular. E encontra na Defensoria Pública, certamente, um apoio, uma esperança de ver o seu direito não somente reconhecido, resguardado, mas efetivado. E falando sobre instituição e essa essencialidade para a sociedade como um todo, nós continuamos com um orçamento, um dos menores orçamentos do sistema de justiça. Hoje a gente está com 1,64, né? Eu queria que a senhora falasse sobre esses primeiros meses, qual a sua prioridade dentro dessa perspectiva, desse orçamento pequeno, mas que acredito que com muita vontade de fazer a diferença. Eu primeiro, respeito muito a todos que me antecederam. Todos que me antecederam mostraram à Defensoria Pública o seu trabalho, a sua essencialidade, o seu alcance. Mas nos últimos 4 anos nós tivemos realmente uma Defensoria Pública mais vibrante, mais visível, né? Seja na perspectiva de comunicação institucional, mas na perspectiva em especial do trabalho levado à população. Quando você fala que em 2023 nós tivemos mais de 2.300.000 serviços prestados, seja no atendimento, seja no processo, seja na defesa, seja na educação em direitos, seja na composição, você consegue enxergar o alcance da Defensoria. É óbvio que este alcance, para que ele seja efetivado, ele perpassa por um planejamento orçamentário e financeiro. Então, a Defensoria Pública, mesmo dentro desse percentual, que já se faz mais de 15 anos, que é 1,64, ela expande seus serviços com muito planejamento e responsabilidade do gestor. E o que eu pretendo é dar continuidade a esse trabalho,
a que as pessoas possam, de fato, a sociedade civil, né, possa enxergar a Defensoria Pública como essencial e que, de fato, precisa de um melhor orçamento. E isso envolve a conscientização da sociedade civil, a conscientização dos poderes, para que a Defensoria possa ser fortalecida no seu orçamento. E, certamente, se ela já faz muito com pouco, imagina ela tendo um orçamento condizente com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Ela vai alcançar muito mais gente, né? Ela vai, certamente, ser muito mais garantidora dos direitos humanos, ela vai efetivar muito mais direitos para aquelas pessoas que fazem parte de 80% da população paraense, que são pessoas que ganham até um salário mínimo. Então, é nesse propósito, é nessa missão, é nesse desafio que recebo a Defensoria Pública, mas com compromisso de valorizar ainda mais a atuação defensorial, valorizar ainda mais a atuação desse corpo funcional que faz parte da Defensoria, que hoje são mais de 1.400 colaboradores, para que a gente consiga sensibilizar, mostrar nossa essencialidade da necessidade desse aumento orçamentário. E a gente só consegue isso trabalhando, né? Mostrando que sem a Defensoria a gente não consegue efetivar direitos. Verdade. Ainda falando nessa questão dos investimentos, né, doutora? A gente sabe que nos últimos 4 anos, cerca de 80 defensores públicos foram empossados, o que ampliou, né, a cobertura defensorial para 107 municípios. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre qual é o plano de gestão para dar continuidade nesse fluxo intenso de interiorização da instituição. É importante que quando a gente ingressa, né, como gestora, como defensora geral, a gente conheça as nossas realidades, né, orçamentárias, financeiras, como estamos hoje e até como podemos avançar. Temos um governo do Estado parceiro que sempre nos auxilia nessa interiorização e, com base nos números, a gente possa verificar os lugares que, de fato, têm um grande quantitativo de população, com baixo IDH, para que a gente possa, dentro desse planejamento, né, chamar novos defensores, que ainda tem alguns defensores aguardando a nomeação. Isso é importante, porque também nós temos colegas que saíram, fizeram uma escolha de ir para outros estados, para outras carreiras jurídicas, e isso, obviamente, faz com que a gente saia de alguns lugares que nós já estávamos. E para que não haja essa descontinuidade, obviamente que a gente precisa de reposição. Então, nós temos aí ainda um cadastro de reservas que serão certamente analisados para que haja essa reposição e a expansão dentro dessa responsabilidade que é gerir dentro de 1,64 de orçamento. Sempre com o apoio do governo, sempre com o apoio dos poderes, né, poder legislativo também, que sempre olha para a Defensoria Pública como uma parceira e como uma instituição essencial para a população do nosso estado. Perfeito, doutora. Não está na nossa pauta aqui, amiga, mas eu queria que a senhora comentasse sobre a educação em direitos. Muita gente não sabe o que é, e eu sei que a senhora levanta muito a bandeira de educação em direitos. Muita gente não sabe qual é o seu direito, por exemplo, o caso dessa nossa assistida, não sabe o mínimo. E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Quando você fala em educação de direitos, eu logo penso assim, as pessoas conhecem a Defensoria Pública? As pessoas sabem diferenciar o que é Defensoria, o que é Ministério Público, o que é Poder Judiciário, né? Então, a primeira educação em direitos é saber que aquela pessoa ela tem uma instituição, se ela não puder pagar um advogado particular, ela pode ir à instituição, né, falar do seu problema, ser escutada, ser recebida presencialmente, porque a atuação da Defensoria ela é presencial. O olho no olho. Né? O olho no olho, a aproximação, a preocupação do defensor sentir aquele problema e procurar resolver através da sua habilidade, através da sua expertise e conhecimento, e saber que é uma instituição que ela é feita para as pessoas vulneráveis e vulnerabilizadas. E o que isso significa, né? Ela só não perpassa por uma situação econômica financeira, mas social, né? Nós temos muita gente que, após a pandemia, teve um colapso financeiro, um colapso patrimonial.
e hoje faz parte, né, digamos assim, dos assistidos da Defensoria Pública. E é com base nessa educação de direitos, da pessoa saber que ela tem uma instituição, que ela pode ir em busca para garantir aquele direito dela, para receber uma orientação, para resolver um conflito de família extrajudicial, sem precisar entrar com uma ação, com um processo, sem precisar de tempo para resolver uma situação, que ela pode ir à defensoria e resolver amigavelmente, de uma forma pacífica, né? Isso traz economia para os cofres públicos, isso traz uma economia para o Estado, e a pessoa ela vai poder resolver de uma forma livre aquela situação que é simples. Muitas vezes é um divórcio, muitas vezes é um reconhecimento de paternidade, maternidade. Muitas vezes é tão somente a pessoa ela ser levada a compreender que, conciliando, ela ganha muito mais. Ela ganha em tempo, em eficiência e resolutividade. Então, a educação em direitos ela vem realmente ao encontro do que nós, enquanto defensores e defensoras públicos, queremos. Nós queremos que as pessoas saibam dos seus direitos, né? Que elas se identifiquem, que aquele direito ele pode ser resguardado pela defensoria, que ela se identifique ali que o que ela está vivendo é uma violência doméstica, que aquela criança ou aquele adolescente procure um parente próximo para dizer que ela está sob algum tipo de violência, né? Que aquela pessoa que está com dificuldades financeiras para quitar suas contas vá até um núcleo de consumidor, de defesa do consumidor, para resolver uma situação num banco. Aquela pessoa que está com um problema de família, um problema civil, né, de posse, possa ir à defensoria resolver questões ambientais, questões agrárias, questões de execução penal, pessoas privadas de liberdade, que já cumpriram pena e ainda estão ainda encarceradas, né? Preciso rever aquele processo de execução. Enfim, a defensoria ela atua em tantas perspectivas que é só através da educação em direitos que as pessoas vão saber que é um direito seu ter acesso à defensoria pública, porque não tem condições de pagar um advogado particular. Ela ganha até 3 salários mínimos de uma forma individual ou até 5 salários mínimos, se ela faz parte, dentro da sua coletividade familiar, né, desse teto, e que ela pode garantir seu direito sem precisar se endividar ainda mais, sem precisar vender suas coisas, né, porque o serviço da Defensoria Pública ele é gratuito. E muitas pessoas têm resistência contra isso, né? Elas não acreditam. Medo, né? Tem até medo que elas realmente não acreditam que o serviço da Defensoria Pública é gratuito. E assim, a educação em direitos é a porta de entrada, né? Ela aproxima realmente a defensoria do cidadão. Ela diz ali, venha que nós estamos aqui dispostos a lhe ajudar, a lhe auxiliar. Então, realmente acredito que esse é a porta de entrada, né? A gente vê muito isso em ações, né? Com certeza. Principalmente nas ações grandes do programa Balcão de Direitos, quando a gente vai perguntar alguma coisa, você sabe o que é a defensoria? Você sabe o que a gente faz? A pessoa assim, ela só tira o RG, né? Só resolve um problema de pensão. E aí não sabe a dimensão do que é toda essa instituição, né? E eu queria agora entrar no âmbito da carreira. Como que a senhora decidiu, doutora, assim, não, é isso que eu quero pra minha vida? Teve um pontapé, assim, ou uma história, alguma coisa que lhe levou a ter certeza que era isso que a senhora queria? Como eu falei logo no início da nossa entrevista, eu acho que eu tive um anjo na minha vida, né, que me mostrou um caminho que eu não enxergava, porque até então, se hoje a gente não sabe o que é Defensoria Pública, tu imagina isso há 23 anos atrás, era uma instituição muito pequena, né, com um único concurso, com poucos defensores concursados, a maioria era temporários, eram contratados para fazer esse serviço de assistência jurídica integral e gratuita por todo o Estado. E quando eu tive a oportunidade, né, de ingressar na defensoria como contratada e ir para a Abaetetuba, eu era a única defensora pública que trabalhava na parte criminal, lá na Defensoria Pública de Abaetetuba. E ali eu pude perceber a minha vocação de atender
as pessoas humildes. A minha vocação de gostar, primeiro, do direito penal, do processo penal, e atuar numa vara criminal. Essa vara criminal, eu atuava não somente no processo de conhecimento, mas de execução penal. E isso me deu a oportunidade de fazer visitas carcerárias semanais e ver o quanto tinha de vulnerabilidade ali naquele momento, né? O quanto as pessoas eram abandonadas, eram invisíveis, de fato. E isso me envolvia, isso fazia com que eu conseguisse enxergar de uma forma também não só cristã, mas dentro do meu métier, do meu trabalho, do meu conhecimento, né, de analisar um processo, de ver onde estava uma injustiça, de dar àquela pessoa realmente cumprimento da pena dentro de uma legalidade e de uma justiça. Porque se ele tinha sido condenado e estava cumprindo uma pena, ele tinha o direito ali também de ter essa pena devidamente executada. E isso foi me envolvendo, foi vendo não somente a minha missão, né, mas as minhas habilidades, né, onde eu poderia auxiliar aquela família de uma pessoa que tinha ali o seu ente privado da liberdade, que muitas vezes fazia falta à sua família, era o arrimo de família, né, e que isso desestruturava ainda mais aquela família. E também trazer a justiça, porque dentro desse trabalho que eu estive de 7 anos como temporária na Defensoria Pública de Abaetetuba, eu vivi muitas situações de injustiça, né? Eu pude, de alguma forma, através do meu trabalho, fazer a justiça para que aquela pessoa tivesse uma sentença absolutória, porque ali não tinha provas suficientes para condenar. Ali não tinha provas substanciais, de fato, para que ele fosse condenado como autor diante de provas fortes, né? Então, eu pude exercer esse mistério de estar defensora pública da melhor forma possível, com conhecimento, com dedicação, mas querendo fazer a justiça. Vendo a realidade de Vendo muita a gente realidade que não é de muitas vista. pessoas. Exato. É isso que a gente comenta lá em cima, eu e a Carol somos ex-estagiárias, né? E a gente fala que assim, a defensoria, ela gira uma chave, né? Quando você entra, ela te confronta com uma realidade que não é tua, ela fura bolhas. E aí nasce o sangue verde, né? E aí você se apaixona pela instituição. E aí não sai mais. Não sai mais da defensoria. E esse sangue verde, é bom vocês terem tocado, porque é algo engraçado. Quem estagia na Defensoria Pública, quem tem a possibilidade de passar alguns meses, anos na Defensoria Pública, além de conhecer a essencialidade desse serviço, ela sai realmente apaixonada pela instituição, né? Ela acaba sendo uma pessoa que vai levar as outras a nossa importância dentro do sistema de justiça. E a importância não é você querer ser melhor que os outros, mas você saber o que você pode fazer para ajudar os outros, né? E nisso a gente tem um balcão de direitos que há mais de 20 anos vem entregando serviços de forma itinerante por todo o estado do Pará, cumprindo um PPA, que é um plano plurianual, de estar nessas cidades, né? As mais distantes, as mais longínquas, e também de estar aqui na região metropolitana. E é um serviço belíssimo, que nós temos a parceria da Polícia Civil, dos cartórios, onde a gente pode não somente levar um serviço documental de emissão de RG, de segunda via de certidão, de nascimento, óbito, casamento, mas orientação jurídica, educação em direitos, conciliações extrajudiciais, ou seja, através desse serviço hoje muito mais visível, né, muito mais notório nas redes sociais e notórios nas suas cidades, quando chega a carreta de direitos, né, que é um equipamento fantástico, quando chega as vans de direitos nos bairros, né, quando você vai com expedições como o Oeste, como a Marajó 360, você vê o quanto essas pessoas esperaram para ter uma instituição levando ali cidadania, acesso à justiça e resolutividade de seus problemas simples e complexos. E é para isso que a Defensoria Pública existe. É aí que a gente realmente recebe
a certeza, recebe a convicção, o sentimento, a gente passa a ter o sentimento do pertencimento, melhor falando, de que ser sangue verde é mudar a vida das pessoas para melhor, né? Quando a gente ajuda uma família, quando a gente ajuda um assistido, uma assistida, a gente faz o nosso melhor, a gente entrega o que a instituição tem de melhor, através desse amor, desse compromisso, desse propósito. Eu sempre falo lá em casa que tem coisas que a gente só vê na defensoria. A gente fez uma matéria no semestre passado que eu fiquei assim, impactada. O balcão de direitos foi na comunidade, ficava a 200 quilômetros da cidade, ou seja, da região era mais longe ainda. E 12 pessoas da mesma família não tinham documentação porque os pais não tiveram. Aí tinham os pais, os filhos, os netos, os bisnetos, e nenhum deles tinha documentação. E é uma coisa que foge muito da nossa realidade, né? Se a gente não trabalha na defensoria, a gente nunca ia imaginar que isso acontece. E acontece muito. E a gente chega lá nesse local mais longe, que talvez nem todas as instituições podem chegar lá também, né? É o diferencial. Quanto tempo, né, que essa família está na invisibilidade, né? Certamente. Então, se não fosse, né, essa proximidade da instituição... Perfeito. E é uma invisibilidade que traz muitos prejuízos. Demais. Não só econômico para a família, para o estado, para o município, né, onde a pessoa vive, porque ela é invisível, ela não é contabilizada como uma pessoa, né? Mas em termos também de dignidade, né? A pessoa ela não tem um trabalho, ela não tem uma assistência à saúde, à educação, né? As políticas públicas essenciais, né, que mostram que ela faz parte de uma sociedade, de uma coletividade. Isso é muito triste. E falando sobre o que você acabou de citar, Carol, recentemente eu levei a minha filha a uma ação do Balcão de Direitos. Ela saiu tão plena assim, de ver que aquilo que ela fez, de receber uma pessoa, de preencher um prontuário para que ela tirasse a identidade dela, de estar ao lado de uma assessora ouvindo, né, que ela tinha condições de resolver aquela questão, que ela ia entrar com uma ação para garantir a pensão alimentícia de um filho que há muito tempo não recebia uma ajuda do pai. Ela viu o quanto a gente ajudava, né, o quanto a gente ajuda. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você estar ali, né, de forma voluntária, participar da resolução de um caso simples para a gente, mas tão complexo, tão necessário, tão importante para a sobrevivência de um filho daquela assistida. Então, é sobre isso que a gente fala. É sobre isso que é realmente apaixonante, que Sim. é a maior missão da gente, né? Que é o que nos faz acordar diariamente com o mesmo brilho nos olhos, com a mesma vontade de fazer o nosso melhor. Não é uma questão somente de ter uma profissão, mas é ter uma missão. Verdade. Doutora, ainda falando nesse assunto, tem assim alguma história em específico que marcou assim a sua carreira? Tem várias histórias, tem umas engraçadas, mas tem uma mais séria. Eu vou para a mais séria porque a gente fala sobre o bem maior da pessoa, que é a liberdade. Eu tinha acabado de chegar em Abaetetuba, ainda inexperiente, mas eu fui a uma audiência e comecei a ler o processo, né? E aí vi que tinha uma pessoa presa há mais de 3 anos, né? E ainda estava numa fase de instrução processual. E eu conversei com o juiz, era um juiz também novo, né? Recém-ingressado na magistratura, e de uma forma muito sensível, eu conversei com ele e vi algumas contradições nos depoimentos da fase investigativa e da fase processual. E aí ele disse, doutora, entre com um pedido de diligências para a gente rever algumas questões. Tá. Quando eu saio, eu encontro a mulher da pessoa que estava presa provisoriamente e a filha. Ele estava sendo acusado de ter violentado sexualmente a filha, que no caso era enteada. E aí elas queriam conversar comigo, né?
E fomos para a defensoria e ela me disse que, na verdade, não tinha sido o padrasto, mas sim o pai. E foi que eu pedi novas diligências, pedi para que elas fossem escutadas, né? E ali nós conseguimos reverter uma situação, né? Que já tinha causado um dano de 3 anos a uma família e a ele, né? E elas tiveram a coragem, né, de realmente denunciar o verdadeiro autor daquele fato, né? Porque elas tinham medo de represálias, né? Enfim, ali naquele processo haviam várias nuances, né? E que eu fiquei muito feliz porque eu me senti no início da minha carreira, nossa, né? Você conseguiu um feito desse, né? Então, a partir dali eu disse, nossa, é muito mais do que, né, você atuar num processo, né? Só vir trabalhar, né? É muito mais do que você ganhar o seu dinheiro, o seu ganha-pão, né? É realmente você fazer a justiça com o teu conhecimento, e mais ainda, né? Não é só conhecimento, é você estar disponível a ouvir as pessoas. Você tem que ter a sensibilidade, defensor e defensora, servidor da defensoria tem que ter disponibilidade a ouvir, né? A sentir a dor do outro, a ter um comportamento de fato humanitário. É isso que faz a Defensoria Pública ser essa instituição forte. Porque se a senhora não tivesse ouvido elas duas nesse sair do fórum, não queria saber. Não iria. Ou se eu tivesse me prendido a uma fase processual que já tinha ocorrido, que era ouvir as testemunhas de defesa, no caso a mulher, isso já teria passado em branco. Então, muito mais do que a tecnia, você também tem que ter acessibilidade. Isso. Doutora, e para um conselho para aqueles que estão na dúvida se vão seguir a carreira de defensora e defensor público, se querem seguir na instituição, qual o seu principal conselho? Estudando. Tem muita gente estudando, né, para passar. Tem muita gente estudando, né, para ter, não é somente uma profissão, mas um cargo, uma segurança, uma estabilidade, né? E eu sempre digo às pessoas que estão estudando, e dou meu exemplo, porque eu acho que a gente tem que dar nossos testemunhos, né? Com certeza. E se a gente tem um testemunho de vida, a gente tem que falar sobre ele. E eu fiquei temporária na Defensoria Pública, como eu já falei, 7 anos. Mas eu nunca deixei de estudar. Eu nunca deixei de fazer concursos públicos por todo o país. E havia já passado em vários outros, né? Mas não no da Defensoria. E já tinha até sido chamado em outros concursos, concurso da minha cidade, de Castanhal, que tinha sido aprovada como procuradora do município, e não fui. Quer dizer, eu me mantive numa temporariedade, numa instabilidade que eu poderia ser destratada naquele mesmo mês, mas eu acreditei ali que vinha um concurso para a Defensoria, que já estava sendo anunciado, e que eu já estava me preparando há muito tempo, porque eu nunca descuidei, sabia da minha provisoriedade como defensora, da minha instabilidade, porque eu não era concursada, não era efetiva, mas eu busquei conciliar, e era muito difícil para mim, né? Você ter que sair de Belém, ir para Abaetetuba, trabalhar, ao final da tarde retornar a Belém, fazer seu cursinho preparatório, estudar, e no dia seguinte voltar a trabalhar, estudar processo, estudar como um todo, né? A matéria que você estava estudando para o concurso para vencer um programa que estava no edital, mas também aquele caso que você ia fazer audiência no dia seguinte, porque antes não tinha audiência virtual, era audiência presencial. Então, eu tinha que me deslocar realmente à comarca, né? E fazer fazer a minha atuação realmente, tanto não somente atendendo, mas no processo como um todo. E isso me deu muita força, né, para continuar a estudar. E quando veio o concurso da Defensoria Pública, eu tive a felicidade, né, de ser a única temporária a passar no concurso para a Defensora Pública. Passei entre os 15 primeiros, fui logo chamada, pude escolher a comarca, que foi a comarca de Santa Maria do Pará, onde fui muito feliz, mas fiquei pouco tempo, porque como a Defensoria Pública, na época, tinha poucos defensores concursados, nós tivemos uma promoção, chamada uma promoção per salto, ou seja, quem eram os primeiros lugares, né, eles poderiam vir para Belém e atuar aqui, porque como houve esse concurso
como houve o chamamento desses concursados, né, para mais de 100 concursados, os temporários saíram e os concursados ingressaram. Então, houve o remanejamento, novamente, né, desses defensores pelo interior, região metropolitana, e os primeiros vieram para Belém, e assim sucessivamente, porque foram vários chamados, foram várias turmas desse meu concurso, que foi o segundo concurso, e hoje já estamos aqui todos na capital, e hoje a gente já vê que já tem vários concursos, né, que foram realizados, um que está em tramitação, né, e que eu só digo para as pessoas, não desistam. Não desistam, porque um dia vai chegar a sua vez. Quem não passa é quem desiste. Mas se você não desiste, você vai passar. E você vai passar naquele lugar que Deus escolheu para você. No lugar onde, de fato, você vai ser abençoado. Quando coincide a tua vontade com a vontade de Deus, é porque é realmente a tua luz ali, é o teu lugar, sabe? É onde você vai se sentir feliz. Tenha essa fé, tenha essa certeza, tenha essa compreensão que, por mais demorado que seja a aprovação no concurso, ela vem no tempo certo, que é o tempo de Deus. E você vai estar preparado para receber. Porque muitas vezes, quando demora, você vai se melhorando como pessoa até para exercer essa profissão, que requer de você empatia, paciência, solidariedade, compreensão e vocação. É verdade. O que a senhora diria para a Mônica lá de Castanhal, que com certeza teve medo de vir para Belém, sem seus pais, sem seus irmãos, mas com muita vontade de vencer? Eu diria que ela é uma mulher, né? Na verdade, eu diria aquela Mônica que ela sempre foi muito forte, né? Aquela Mônica, ela sempre foi muito aguerrida, muito corajosa, muito obstinada. Então, aquela Mônica, ela conseguiu, com 16 anos, sair de uma cidade onde ela era conhecida, onde ela gostava de jogar, tinha vários amigos, tinha a sua família ali estruturada, né? Vir para Belém sozinha, né? Passar por uma dificuldade muito grande, que é você fazer sozinho as suas coisas, você correr atrás sozinho dos seus objetivos, sem pai, sem mãe, sem amigos, sem conhecidos, sem ninguém ali para te apoiar, né, no início, mas com aquele mesmo vigor, aquela Mônica, ela foi desbravando, ela foi vencendo, ela foi saindo dos obstáculos, saindo dos assédios, saindo das situações que toda pessoa passa, né, que está em busca de objetivo, toda pessoa passa por esses desafios. Ninguém passa ileso nisso. Mas é saber se posicionar, saber dizer não, saber acreditar, né, na tua capacidade, não do conhecimento, mas dos seus valores. Né? Você foi formada por uma família, por uns pais, eles te deram seus valores e você tem que correr atrás dos seus objetivos. É só você que pode fazer por você mesma. Né? Tudo que você tem ao redor, que a sua família te propõe, você tem que aproveitar isso para chegar no teu objetivo. E eu fui conseguindo, com as bênçãos de Deus, alcançar o meu espaço, passar no vestibular, cursar numa faculdade, trabalhando de manhã no TJ, com o doutor Maciel, a quem eu devo muito, que hoje tenho certeza que está no ótimo lugar, trabalhar na Assembleia à tarde e à noite ir para a faculdade, para a UNAMA. Então, uma menina que não tinha que correr atrás dos seus objetivos, porque era tudo muito fácil no interior, né? Porque você tinha uma rede de apoio, uma família estruturada, correr atrás de tudo tão só. E na capital, né? Na capital, já fui assaltada, andava de ônibus, passava por muitas situações difíceis, né? De medo, de ansiedade, de preocupação, mas tendo paz, dizendo, vá, a gente está ao seu lado, mas você precisa ir. Assim você vai se tornar uma mulher forte, né? E resiliente, porque as duas coisas caminham juntas. E essa Mônica trabalhou muito, foi para a Defensoria. Na Defensoria Pública, ela passou no concurso,
ela estabeleceu relações que estão até hoje na vida dela, galgou todas as classes, que hoje são classes, né, na sua carreira, está na última classe, que é a classe especial, que já é o final da carreira, fazendo um paralelo, né? É como se fosse estar desembargador do TJ, estar procurador no MP, já é o último nível da carreira. E hoje, abençoada, porque tive a possibilidade de presidir a Associação das Defensoras e Defensores, e ressalto, foi na época que estava gestando junto com uma equipe maravilhosa, uma diretoria fantástica, que colocamos e incluímos o gênero defensoras. Isso é importante para que as defensoras sejam enxergadas, não somente nos seus direitos, mas nas regulamentações necessárias de defesa da sua atuação, né? Seja ela como defensora, como mãe. E também, depois, fui convidada pelo Dr. João Paulo a ser a sub dele, a vice dele, que procurei honrar, procurei desempenhar com muito respeito ao defensor geral, com muito respeito às normativas, às atribuições, fazendo meu papel, e depois ser, por ele, escolhida para sucedê-lo e ter desenvolvido toda uma campanha com os meus valores, usando as minhas férias, usando o meu dinheiro, para, de forma livre, estar ao lado dos colegas, mostrando um plano de trabalho que foi plural, construído por várias mãos, com o apoio de várias pessoas, a quem eu sou muito grata, e chegar ao posto máximo de defensora pública geral. Isso não me envaidece, mas isso me dá uma sensação de profunda gratidão a Deus por ter... Porque Deus sabe, todo um caminhar, né? Não foi fácil. E quem olha hoje pensa numa foto, né? Você está ao lado de um governador, da vice-governadora, de tantas pessoas importantes, pensa que foi fácil, né? Mas esse caminhar todo foi tão importante, tão necessário para eu valorizar onde eu estou, para eu ter responsabilidade e compromisso com o que eu posso fazer, né? Então, essa Mônica, que hoje fala para aquela Mônica lá atrás, é dizer que valeu a pena. É dizer que, com todos os percalços, com os desafios, com as alegrias, ela teve amigos, ela teve anjos, mas ela teve o principal, que foi família e Deus. E que, se a gente seguir nesse caminhar, a gente consegue o nosso êxito, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar desvalorizar mulheres contra mulheres, homens contra mulheres, sem precisar guerrear, né? A gente tem que saber viver de uma forma pacífica, valorizando, respeitando, dando força para as pessoas caminharem e atingirem seus maiores objetivos de vida. Então, eu sou grata porque, na minha vida, eu aprendi como não ser, com pessoas que estavam trabalhando comigo muitas vezes, que estavam ao meu lado, mas aprendi muito mais, que é como eu deveria ser e como eu gostaria de ser tratada. Assim eu trato as pessoas, como eu gostaria de ser tratada. E eu fico muito feliz e honrada porque eu me sinto muito completa. Completa pela família que eu tenho, completa pelo companheiro que eu tenho, pela filha que eu tenho, com a profissão que eu tenho, com os colegas que eu tenho, com os amigos que eu tenho, enfim. Eu só digo a Deus que sou muito abençoada e só peço saúde. Amém. Amém. Luana já ia chorar. Qualquer coisa eu já choro. Doutora, chegamos ao fim. Rápido, poderíamos ficar aqui por horas e horas. Então, se a senhora tiver mais alguma coisa que queira falar... Eu fico feliz de estar aqui com vocês, que me acompanham já há algum tempo, né, que trabalham comigo há algum tempo, que trabalham comigo de manhã, de tarde, de noite, a gente se fala sempre, vocês fazem parte já da minha vida defensorial, durante os 23 anos, já fazem parte de 4 anos. Então, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco de mim,
Eu sou muito comunicativa fora, né, de uma entrevista, fora desse cenário como um todo, né, de vídeo, de preparação, assim, para a gente falar de algo, do que faz, como faz. Mas vocês me deixaram, ao longo da entrevista, ficando mais à vontade, porque é uma grande responsabilidade. Falar é uma responsabilidade, porque quando você fala, você influencia positivamente ou negativamente outras pessoas. E a gente tem que pensar antes de falar. Então, no início da entrevista, eu estava preocupada, né? Porque hoje eu estou a defensora-geral, né? O que falar, como falar, para quem falar. Porque do outro lado tem uma pessoa te analisando, te julgando ou te compreendendo, né? Essa é a vida. E se inspirando. E eu espero, exatamente, eu ia concluir, eu espero que eu tenha mais inspirado, eu tenha alegrado, eu tenha, de alguma forma, representado tantas pessoas que estão lutando por um espaço, que estão em busca dos serviços da Defensoria, que estão, de alguma forma, querendo ouvir uma palavra, né? Querendo um norte, querendo um testemunho, e dizer para quem está nos ouvindo, né? Tanto no vídeo quanto no áudio, que a vida ela é assim, ela nos cobra, mas ela também nos entrega. E se você souber se posicionar no momento que você está sendo cobrada, que você está sendo julgada, que você está sendo desafiada, se você souber, através dos seus valores, se comportar respeitando as pessoas, você vai conseguir realmente resultados muito positivos da vida. Tudo vai vir a você, né? Então, o que você entrega é o que você recebe. E é por isso que eu quero agradecer a oportunidade de estar recebendo de vocês o acolhimento para, ao longo dessa conversa, me sentir à vontade, me sentir segura e oportunizada a falar um pouco de mim e muito pouco do que assim, eu vivi. Né? São 50 anos que eu completei dia 19 de agosto e eu estou no momento mais feliz da minha vida porque a gente tem Deus, né? E a gente tem amor. E é isso que faz a gente estar aberta a tudo, né? E enfrentar os desafios e receber as bonanças da vida, porque a gente recebe, sim. A gente só tem que saber que tem um momento para tudo. Verdade. É isso, doutora. Inclusive, eu acho assim, que a senhora serve de inspiração. Essa conversa também é bom para aproximar a senhora das mulheres, que nós, como mulheres, né, a gente precisa nos ver nesses lugares de gestão, nesses lugares de poder, para que a gente tenha essa força, esse impulsionamento do dia a dia, realmente, de estar indo ali para o trabalho e estar ouvindo esse podcast e pensar, pode ser eu e vai ser eu vou continuar estudando e eu vou alçar os voos e as metas que eu tenho para a minha vida. Então, isso é muito importante, né? É importante a gente saber que a gente pode conseguir o que a gente quer, independentemente do tempo que leve, mas que a gente não esqueça que a gente é mulher. A gente não esqueça que atrás de uma profissional tem uma mulher que quer ser amada, que quer amar. E o amor próprio, né, o amor da nossa própria construção, da nossa história, com base nos nossos valores, eles nos permitem encontrar amores e permitem nos relacionar com amor. Então, que a gente não desista, que a mulher, por mais funções, atribuições, demandas, né? Muitas vezes um trabalho que não é nem remunerado, né? De cuidar dos seus pais, de cuidar do filho, de cuidar de uma casa e de ter que trabalhar, pegar a condução e voltar, pegar 2, 3 conduções e retornar e fazer o jantar e cuidar daquela família como um todo, porque o público da Defensoria Pública é esse público que eu estou te falando, é esse público que sai muito cedo, né, que vai ganhar a vida com um trabalho digno, com um trabalho honesto, mas que vive com um salário mínimo. Eu quero dizer a essas pessoas que elas podem chegar em qualquer lugar que elas queiram,
né? Que elas estudem. É muito complexo, de fato, falar sobre a vida dos outros, né? Mas o que eu posso falar sobre a minha vida é que o estudo me trouxe até onde eu estou, né? Dentro do estudo, buscar, dentro das minhas limitações, dos meus defeitos, melhorar um pouco mais as relações, porque as relações, elas abrem porta. As relações, elas permitem também a gente chegar num lugar que está guardado para a gente. A gente tem que ter essa compreensão da oportunidade, do preparo, da fé, da confiança que vai dar certo e, quando vier, abraçar uma oportunidade. A oportunidade de amor, a oportunidade profissional, a oportunidade de relacionamentos, tanto com amigos quanto com a sua família, porque a vida ela é muito breve. Hoje a gente está aqui, a gente não sabe o dia de amanhã. E que a gente possa deixar na vida das pessoas o que a gente gostaria que elas deixassem nas nossas, que é realmente o tratar bem, o respeitar. Ótimo. Terminamos, chegamos ao fim. A gente queria agradecer a senhora. Muito obrigada por tudo. Deu tudo certo. Agradecer minha parceira que está de férias, mas está aqui gravando com a gente. Agradecer ao pessoal de casa. Muito obrigada pela companhia, por terem ficado com a gente até o final. E dizer que temos mais. Com certeza. E continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. E agora também no Spotify, né, com o podcast. E até semana que vem. Até a próxima. Tchau.